Olá, pessoal! Hoje a gente vai apresentar o artigo A Memória de Longo Prazo e a análise sobre sua função no processo de aprendizagem, que tem a filiação de Lia Almeida e Euciana Bezerra Carvalho. Oi, gente, meu nome é Fernanda Pimentel e eu vou falar um pouco sobre o artigo. A neurociência é um campo científico que estuda o sistema nervoso em toda a sua complexidade. Esses estudos vão além dos aspectos físicos do cérebro, buscam conceituar as suas funções e particularidades. O desenvolvimento de habilidades como a aprendizagem e a memória são provenientes da capacidade dos neurônios de se regularem, conforme os estímulos externos e o desenvolvimento do corpo, da sensação e da percepção. É a capacidade de agregar dados novos às informações já armazenadas da memória, estabelecendo relação entre eles e reconstruindo aquilo que já foi aprendido, em um processo constante de interpretação, que caracteriza a plasticidade do cérebro. A memória envolve um sistema complexo, podendo ser considerada de curto ou longo prazo, dependendo de toda a experiência do sujeito. Já a aprendizagem surge da capacidade humana de armazenar informações que são decorrentes da experiência e, dependendo da sua relevância, vão alterar estruturas de circuitos nervosos, ativando as sinapses, e assim, posteriormente, modulações no conhecimento. O processo de aprendizagem e memória modifica o cérebro e a conduta do ser vivo que o experimenta. O objetivo do artigo será analisar evidências teóricas relacionadas ao funcionamento da memória de longo prazo, que, através da retenção de informações, torna-se um processo essencial para que ocorra a aprendizagem. Para isso, foi realizado, no período de agosto a outubro de 2016, um levantamento bibliográfico buscando artigos científicos relevantes, e esses contribuíram para a construção da pesquisa. Dentre os artigos, foram selecionados os que tinham enfoque na relação entre aprendizagem e memória, tanto na perspectiva da neurociência quanto da psicologia cognitiva, trazendo argumentos que possam comprovar o entendimento das estratégias de aprendizagem a partir da memória de longo prazo. Olá, meu nome é Ana Beatriz e eu vou falar um pouquinho sobre o contexto da neurociência, aprendizagem e memória. A última década do século XX, ela foi considerada a década do cérebro, que foi onde nós tivemos os maiores avanços na neurociência e também na neurociência cognitiva. E a neurociência cognitiva, ela estuda os mecanismos neurais que são responsáveis pelas nossas funções superiores, como a linguagem e a memória, por exemplo. Ela também investiga como que a atividade do encéfalo cria a mente. Hermann Ebbinghaus disse que a memória ocorre em diferentes tempos de duração. E, além disso, ele descobriu que a repetição ela é eficaz na fixação das associações mentais na memória. E, por isso, ele destacou 3 princípios, que é a contiguidade, a similaridade e o contraste. A contiguidade é a capacidade de associar as informações que ocorrem juntas. A similaridade é a capacidade de associar os assuntos com traços semelhantes. E o contraste, associar assuntos com polaridade, ou seja, assuntos que são opostos. E com o avanço na neurociência, os avanços que nós tivemos desde a última década do século XX, foi descoberto que esses tipos de memória e aprendizagem, eles também se manifestam em partes específicas do cérebro. E, além disso, os estudiosos buscavam identificar quais eram os circuitos neurais responsáveis por isso. Eles consideravam importante separar os diferentes tipos de memória e em quais áreas cerebrais essas funções aconteciam. E foi a partir do século XX que surgiram evidências sobre em quais regiões estariam localizadas essas capacidades de memória e aprendizagem. E após alguns estudos realizados com pacientes que sofreram algum tipo de lesão no lobo temporal e que posteriormente a isso eles apresentaram incapacidade de armazenar novas informações, foi onde eles conseguiram identificar o hipocampo, depois de exames de neuroimagem e de pesquisa. E o hipocampo ele fica localizado no lobo temporal e faz parte do sistema límbico. E eles puderam perceber que ele tem uma grande influência na aprendizagem e na memória.
Sternberg considera que o hipocampo está envolvido na transferência de novas informações para as estruturas de longo prazo. Então, aquilo que a gente adquire para as estruturas de longo prazo. Então, a aprendizagem, ela vai se dar pelas modificações estruturais e funcionais dos neurônios e suas conexões, através das experiências vivenciadas pelo sujeito. Então, quanto mais experiências vivenciadas, maiores vão ser essas modificações estruturais e funcionais nos neurônios que vão nos trazer e nos possibilitar a aprendizagem. Oi, meu nome é Laila Vasconcelos e, a princípio, eu vou começar definindo um pouco sobre a memória de longo prazo. A memória, propriamente dita, ela é um instrumento de suma importância para a aprendizagem, porque a partir dela se dá a capacidade de reter, de registrar, recuperar experiências e também informações. A memória e a aprendizagem, elas estão interligadas, porque é um processo pela qual ele não é consciente. Ele traz estruturas e funções diferenciadas para cada tipo, sendo elas implícitas ou explícitas. Os eventos, quando eles são vivenciados, eles se tornam conscientes, porque ele passa pelo córtex cerebral. Ele compara experiências com reflexões anteriores. Então, assim, quando ele consegue estabelecer uma ligação entre a informação nova e a memória pré-existente, no caso, as reflexões anteriores, são liberadas substâncias neurotransmissoras, como a acetilcolina e a dopamina. E os estágios do processo de memória de longo prazo se dá basicamente em três, que é a repetição, a elaboração e a consolidação, onde ele pode ser escritos e relacionados à capacidade de aprendizagem, justamente por permitirem plasticidade sinápticas. E a memória de longo prazo, ela se divide em duas classificações, sendo elas memórias explícitas ou declarativas e as memórias implícitas ou não declarativas, onde a memória explícita é a capacidade consciente de armazenar fatos, eventos, acontecimentos pessoais, e pode se dividir também em semântica e episódica. É uma memória mais pessoal, né? Mais subjetiva. A episódica seria uma memória pessoal relacionada à memória autobiográfica, e um exemplo seria recordações de rostos, amigos, uma música preferida ou até outras experiências pessoais. A semântica refere-se à aprendizagem, de uma forma mais geral, como memória de palavras, conceitos, conhecimentos gerais. Seria a gente não se lembrar exatamente o dia, onde ou quando a gente aprendeu. Um exemplo, amarrar os sapatos, escovar os dentes, que a gente aprendeu esses conhecimentos, mas a gente não sabe exatamente o dia nem quando a gente aprendeu. A memória implícita compreende os hábitos perceptíveis e motores, que se acumulam ao longo de repetições. Ele tem um caráter automático, independente, de acordo com o desempenho do indivíduo. Ele leva em conta que não expresse de maneira consciente ou intencional a aprendizagem, é uma forma mais automática, e um exemplo seria tocar instrumentos, ou então quando a gente aprende a dirigir um carro, a reação que a gente tem ao ver um animal, por exemplo, de cobra, que a gente sabe que é perigoso, e se classifica em 4 tipos. A memória de representação perceptual, que seria uma memória sem significados conhecidos, um evento preliminar do que esse significa. A memória de procedimentos, que seria hábitos, habilidades e regras em geral. A memória associativa, onde associa 2 ou mais estímulos a uma certa resposta. A não associativa, que atenua a resposta ou aumenta, através de uma repetição de um mesmo estímulo. E assim eu finalizo a memória de longo prazo. Boa noite, meu nome é Aline Cavalcante e eu vou falar um pouco sobre as estratégias de aprendizagem. Bem, as células nervosas do nosso organismo recebem informações e a mente e o corpo reproduzem o nosso comportamento. Os efeitos da aprendizagem são mantidos na memória e podem ser reversíveis até um certo tempo, porque dependem de novos estímulos para ocorrer uma mudança neural duradoura.
As estratégias de aprendizagem são técnicas ou métodos que as pessoas usam para adquirir informações. As sinapses, elas poderiam mediar a aprendizagem de duas formas, habituação e sensibilização. O que é habituação? Na habituação, a aprendizagem estaria enfraquecida com a estimulação repetida. Na sensibilização, a resposta ao aprendizado seria mais forte com a estimulação e alterações dos canais de potássio que prolongam a duração do potencial de ação. A aprendizagem está relacionada também com as monoaminas do sistema nervoso central, como a noradrenalina, que se constitui no princípio químico da aprendizagem. É por esse motivo que as anfetaminas melhoram tanto a nossa atenção quanto a nossa memória, porque elas aumentam as catecolaminas. É papel das estratégias de aprendizagem potencializarem a aquisição, o armazenamento e o uso das informações. As estratégias de aprendizagem auxiliam os profissionais que trabalham em áreas de reabilitação, em que os pacientes tenham alguma sequela cerebral, seja congênita ou adquirida. Ainda que a nossa inteligência dependa da interação entre células neuronais e desenvolvimento biológico, somente as mediações que a gente sofre com o meio ambiente é que vai permitir a expansão da nossa inteligência e todo o nosso potencial. Dembo menciona que os psicólogos cognitivos desenvolveram modelos de processos de informação não só para identificar como os seres humanos obtêm, transformam, armazenam e aplicam essa informação, mas também para explicar qual o papel das estratégias de aprendizagem na aquisição, na retenção e na utilização do conhecimento. Essa figura apresentada no slide demonstra como seria o fluxo da informação. Ela parte de um estímulo do ambiente, como, por exemplo, uma percepção visual de palavras em um texto, até ser codificada e integrada em nossa memória, bem como a extensão e a profundidade da integração que vai afetar na facilidade em que a informação pode ser recuperada futuramente. Enquanto a informação precisa ser ensaiada para se manter na memória de curta duração, ela precisa ser elaborada para ir para a memória de longa duração. Ou seja, ela precisa passar pelo processo de classificação, organização, conexão e armazenamento com informação já existente na nossa memória de longa duração. Existem 3 grupos de estratégias de aprendizagem, que são estratégias cognitivas, que são as estratégias de ensaio, elaboração e organização. As estratégias metacognitivas, que são estratégias de planejamento, monitoramento e regulação. E as estratégias de administração de recursos, que são a administração de tempo, organização do ambiente de estudo, administração do esforço e busca de apoio a terceiros. Porém, essas estratégias utilizadas para a aprendizagem precisam estar coerentes com a fase em que o sujeito está, porque quanto mais diversificada for a experiência, melhor será assimilada e consolidada. Boa noite, meu nome é Kádia e eu vou dar continuidade ao assunto que a Aline estava falando. A partir da revisão da literatura em neurociência e psicologia cognitiva utilizada para a realização desse artigo, citam-se algumas estratégias para auxiliar o aprendizado, enfatizando o papel da memória de longo prazo para tal feito. São elas: a repetição. Autores sugerem que os professores trabalhem os tópicos diversas vezes por diferentes perspectivas. Evocação expandida. A prática de repetição da informação a ser memorizada em intervalos de tempo, que aumentam gradativamente. Técnica de redução ou evocação de pistas. Pauta-se na memória implícita para auxiliar na aprendizagem de novas informações. Técnica de recordação seletiva, livre e com pistas. Os instrumentos que utilizam o procedimento de recordação seletiva, livre e com pistas, teriam como objetivo distinguir os prejuízos genuínos da memória de outros prejuízos cognitivos que repercutiriam nos testes de memória. Técnicas e estratégias. Meu Deus do céu.
mnemônicas, exercícios de pura memorização através de associações semânticas, visualizações de imagem, etc. PQRST. Essa técnica foi elaborada como método de estudo no contexto acadêmico. É eficiente quanto à a memorização de um capítulo de um livro, um artigo, etc. Chegando à conclusão da apresentação desse artigo, a conclusão, diante das teorias expostas para esse artigo, são que, com o avançar dos estudos, foi permitido que as teorias sobre como funciona a memória e acerca de como esta influenciava a aprendizagem se elaborassem e especificassem, para poder lhes atribuir diferentes áreas cerebrais para determinados tipos de memória, como a explícita e implícita, por exemplo, permitindo aos profissionais de educação e reabilitação que conheçam e fundamentem suas ações cientes da forma como o cérebro aprende e por que aprende. Tanto nas áreas da saúde quanto da realidade da habilitação se utiliza de recursos de estimulação cognitiva para exercitar a memória e, consequentemente, a aprendizagem, visto que ambas permitem proporcionar aos aprendizes a otimização da receptividade para um novo saber, uma nova experiência e uma nova possibilidade. Boa noite e obrigada por nos escutar até aqui.